Senhor, amém? Convido a igreja para se colocar de pé, nós estaremos orando para nós darmos início a mais esse trabalho. Quero convidar aqui o pastor Lusitano, da congregação de Samuel Correia, para estar fazendo esta oração. Eu já quero convidar a igreja para nós abrirmos as nossas atas no número 467. Amém? Pastor Lusitano. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Oremos a Deus. Soberano, eterno, glorioso Deus, nós estamos aqui, ó Pai, nesta manhã, Senhor, para te glorificar, para exaltar o teu nome, para render-lhe graças, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, glória e adoração. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, que a tua presença, Senhor, seja conosco, ó Pai, do começo ao término deste trabalho, ó Deus, abrindo, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, para entendermos a tua palavra, para aprendermos, ó Pai, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, os irmãos que estão saindo de casa, ó Deus, em direção a este santuário. Proteja-os, livra-os, guarda-os em nome de Jesus Cristo, livra-os de acidente, ó Pai, de toda a ingerência do mal, meu Deus, para a glória do teu santo, bendito e eterno nome. Senhor Jesus Cristo, guarda, Senhor, o teu povo, guarda, Senhor, a tua igreja. Senhor Jesus, alegra a nossa alma aqui nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a tua presença seja conosco, desde agora e para todos sempre. Amém. Quando for
cantando dois hinos nesta manhã, e o primeiro diz assim, que Deus não rejeita a sua oração. Se nesses 2 dias você pediu a Deus aquilo, Deus não vai rejeitar essa sua oração, se for para a glória dele, para a exaltação do nome dele, amém?
Amém? Graças a Deus. Pastor, beleza. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti na Tua casa. Senhor, de louvar, bendizer o Teu nome, a beleza da Tua santidade. Os nossos corações, Senhor, estão preparados para o Teu louvor, para receber o ensinamento da Tua palavra, Senhor, que dentro disso não será ministrado aos nossos corações. Mas pedimos a Ti, Senhor, que nesse momento, Senhor, tira do meio da igreja a confiança, todas as coisas que não provêm de Ti, meu Deus, todo espírito contrário que intenta, Senhor, atrapalhar o agir do Senhor nesta manhã, mas repreendemos pelo poder que é no Teu nome, Senhor. Deus, abre o nosso entendimento, Senhor. Senhor, abre o nosso coração para receber o ensinamento, Jesus querido. E que os céus continuem abertos sobre a Tua igreja nesta manhã, Deus. E que cada um dos ouvintes da Tua palavra, Senhor, saia daqui, Senhor, impactado, Senhor, alimentado, pois é o desejo dos nossos corações. Continua conosco, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Então nós vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler o versículo de número, eu estarei lendo aos irmãos o versículo 23, e a igreja em conjunto vai estar lendo o versículo de número 24. Diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem tomar os vossos lugares, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo, a quem devemos tributar toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Meus queridos, eu quero, antes de começarmos aqui com os irmãos na nossa apostila, eu quero glorificar a Deus por termos esta oportunidade de estarmos reunidos em um dia como este para tratarmos do assunto em pauta do que nós estamos tratando com os irmãos nesses dias. Tratando-se, portanto, de um seminário de louvor, estamos estudando com os irmãos, à luz da Bíblia, da Palavra de Deus, qual deve ser, portanto, a nossa postura, a nossa condição, a nossa posição perante o Senhor Jesus, para que não venhamos falhar em relação ou nesse aspecto da adoração. Algo de suma importância para a Igreja do Senhor Jesus, ora militante sobre a face da terra. Lembrando a toda a Igreja o que sempre uso em minhas expressões ao estarmos ministrando a Palavra de Deus, que o Senhor Jesus, Ele tem uma expectativa para com a sua Igreja, e nós precisamos corresponder com esta expectativa. Nestes dias nós estamos falando que precisamos corresponder, portanto, com a adoração ao Senhor nosso Deus. Todavia, meus queridos irmãos, não devem prevalecer nossos conceitos quando eles ferem a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Falar sobre louvor, sobre adoração em uma época como esta, nos dias em que nós estamos vivendo, não é nada fácil, porque há quem concorde e há quem discorde. Existem vários gostos, pensamentos e assim por diante. Isto às vezes acaba por promover um sério problema na Igreja do Senhor Jesus, onde nós devemos ter o entendimento que não pode prevalecer a nossa vontade quando ela está ferindo a vontade de Deus, a não ser que nós estejamos apresentando a Deus simplesmente louvor dos lábios e não do nosso coração. Tudo bem,
pode cantar o que quiser, pode fazer o que quiser, se você não estiver preocupado em adorar a Deus em espírito e em verdade. Todavia, se você desejar, se nós desejarmos adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, o caminho é sermos orientados pela palavra de Deus. Descobrindo, portanto, as nossas faltas, as nossas falhas, o que temos feito que não tem correspondido, portanto, à palavra de Deus, qual é o nosso papel? Orientarmos a nossa vida segundo a palavra do Senhor. Salmo 119, o versículo 105, já deixa bem claro para nós que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Assim sendo, meus amados, nós andamos desorientados se não atentarmos para a palavra de Deus. Se tivermos o devido cuidado de atentarmos para a palavra de Deus, com certeza nós não andaremos desorientados. Teremos, portanto, o devido conhecimento e corresponderemos com a bendita palavra do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus, portanto, por este momento, por este período, dando graças a Deus pela iniciativa do Grupo Gente Dias, embora eles mesmos tenham pedido, na pessoa da irmã Shirley, para que evitássemos mencionar isto aqui, mas devemos louvar a Deus pelo ato desses irmãos, dessas irmãs, esta dedicação e preocupação em relação à área do louvor. Que Deus em Cristo seja louvado através da vida destas irmãs e que o Senhor Jesus continue a lhes abençoar grandemente. É um momento oportuno, meus irmãos, sem sombra de dúvida, é um momento oportuno para tratarmos do que precisamos tratar. Agora, eu gostaria de dizer à igreja que me ouve nesta manhã, pastor Elias ontem falou assim que há pessoas que não querem perguntar, eles querem fazer colocações, e às vezes até desviar o rumo do seminário. Nós temos, portanto, aqui uma direção no seminário, devemos respeitar isso, devemos entender e compreender isso. Então entenda-me, por favor. A apostila que confeccionamos, por graça de Deus, debaixo da sua direção, trata-se, portanto, daquilo que nós entendemos e orientado pelo Espírito de Deus, necessário para tratarmos com o Ministério Rocha Eterna. Nossa intenção, a princípio, como os irmãos bem sabem, não colocamos cartazes, porém foi enviado para as congregações. Estamos falando com as pessoas que estão debaixo de nossa liderança, tentando introduzir em suas mentes, em seus corações, os valores que estão contidos na palavra de Deus. É bem possível você pegar esta apostila e lançar a mão de alguém que não tenha esta mesma visão nossa, e ele vai dizer para você que não concorda com isso aqui nem lugar nenhum. Nossa preocupação não é essa. Nossa preocupação é orientar a sua vida a respeito da vontade de Deus. Agora, perceba, irmão, que quem quer que seja, que deseje ter uma posição em relação a este padrão da área do louvor, ele deve fazê-lo à luz da palavra de Deus. Ele deve partir dos princípios da palavra de Deus. Porém, muitas pessoas não estão preocupadas com isso. Os irmãos sabem ser verdade. Pastor Rodrigo destacou muito bem, ficou gravado aqui em nossas mentes, na noite de sexta-feira, que pessoas convertem hoje e compõem hinos amanhã, sem saber o que significa a palavra Bíblia, mas compõem hinos dizendo serem hinos evangélicos. E o que eu lamento é que você, olha para cá, por favor, vocês que estão assentados aí, batem as mãos, certo? Glorificam a Deus, como se não tivesse nada de errado, como se tivesse nada de errado. A intenção, o entendimento de todas as pessoas é um profundo avivamento em relação à área do louvor. Profundo avivamento, é o que nós estamos vivenciando. A pessoa chega lá de fora, com a mente ainda dominada, às vezes, pelo adultério, prostituição, bebidas alcoólicas e uma série de coisas, mentira, e vamos lá por aí à frente, e começa a compor hinos para nós. E esses hinos entram no nosso meio, nós cantamos, glorificamos a Deus, e ai daquele que ousar denunciar que isso está errado. Ai daquele. Se ele denunciar em determinado lugar, provavelmente ao descer do púlpito, um pegado pelo pescoço e enforcar ele até por pelo menos 1 metro de língua para fora. É a situação da igreja hoje. Quando você quer analisar esta questão, o que você constantemente vê as pessoas dizendo: não devemos criticar, não devemos jogar pedra em ninguém, cada um adora a Deus do jeito que quer adorar ou que entende que deve
adorar. Pois bem, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus teve uma posição ao contrário disso. Ele teve uma posição ao contrário disso, falando com a mulher samaritana, pelo fato de que a preocupação daquela mulher era qual lugar que eles deveriam prestar a Deus um culto de adoração. Se era naquele monte, os irmãos devem observar o contexto, e os irmãos logo perceberão no versículo de número 20, após aquela mulher no versículo 19 compreender que Jesus é um profeta, e isso estava profetizado por Moisés em Deuteronômio 18, versículo 15, onde Moisés havia dito, orientado pelo Espírito de Deus: e entre vós Deus suscitará um grande profeta. Uma referência direta ao Senhor Jesus. É uma alusão direta ao Senhor Jesus. Após Cristo revelar toda a vida daquela mulher, portanto ela olha para o Senhor Jesus no versículo 19 e está dizendo: Senhor, vejo que és profeta. Então ela dirige ao Senhor Jesus esta pergunta, esta palavra, esta colocação. Observe o versículo de número 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, pelo fato de que Jerusalém era conhecido como o centro da adoração. Todos nós bem sabemos sobre isso. Então a mulher, portanto, diz ao Senhor Jesus: nossos pais adoravam neste monte, porém vós dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Pelo fato do formalismo, uma adoração sem vida, sem sentido, uma adoração que Deus não recebia. O Senhor Jesus, portanto, está dizendo para aquela mulher: a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Vós adorais o que não sabeis. O pastor Rodrigo falou sobre isso na sexta-feira. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação, ela vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então vamos voltar a nossa atenção para esta expressão do Senhor Jesus: a hora vem, e agora ou seja, é o momento. Por isso que na nossa apresentação, como os irmãos viram quando escrevemos ali a apresentação, falamos: e já chegou. Esta é a hora. Exatamente por isso está o tema desse seminário aí: hora, ou momento, ou tempo da verdadeira adoração. Pelo fato que Deus conhece profundamente o meu e o seu coração, como nem nós conhecemos. Ele sabe muito bem se nós estamos prestando a Ele uma verdadeira adoração. Nós não podemos perder isto de vista, para não perdermos tempo no que diz respeito à adoração, ao louvor, que se os irmãos atentarem, nós não teremos tempo. Eu gostaria de alertar os irmãos para procurarmos ou analisarmos com os irmãos todas as referências e ao mesmo tempo discutir com os irmãos do ponto de vista de mostrar aos irmãos o que o conteúdo bíblico está mostrando para nós. Mas observem aqui, se os irmãos em casa tiverem o cuidado, o zelo de analisar isso, os irmãos verão que, irmãos, prestem atenção, cerca de 15% do povo adora a Deus em espírito e em verdade. O resto é fachada, lábios professando o que o coração não sente. São corações e mais corações distantes de Deus. Você vai me dizer: ninguém pode julgar ninguém, mas se você não for hipócrita nesta manhã, você vai sair daqui desejando corrigir os seus erros. Inclusive, você vai sair daqui pedindo pessoas perdão para no próximo culto apresentar louvor a Deus. Você vai sair daqui consertando para no próximo culto adorar a Deus. Você vai entender o porquê que muitos louvores não surtem o devido resultado que é esperado. Exatamente por causa disso. Vamos discutir isso mais à frente. Então observem o Senhor Jesus dizendo de uma forma clara: a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores, prestem atenção, quando Jesus está dizendo em que os verdadeiros adoradores, Ele abre-nos, portanto, a porta para o entendimento que existem os falsos
adoradores, todavia dizem que também estão adorando. Porém, o Senhor Deus conhece os falsos adoradores, e o Senhor Deus conhece quem são também os verdadeiros adoradores. Então a Bíblia está dizendo, o Senhor Jesus, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Biblicamente falando, adoração isso precisa estar presente na vida de quem adora, em espírito e em verdade. Pastor Rodrigo nos falou na questão de estarmos vivos espiritualmente falando, para que possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Isso vai lá para frente, irmãos. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu volto a usar a mesma expressão do pastor Rodrigo e a mesma expressão do pastor Elias, quero valer dela aqui. O caráter de quem é adorado determina ou é determinante sobre o caráter de quem adora. Isto não tem escape. Ou você adora em espírito e em verdade, para que Deus aceite, ou você apresenta a Deus um louvor dos lábios. E vocês me desculpem, irmãos, não é a minha intenção, mas vocês perceberão que essa cambada, Deus me perdoe, essa turma de gente que está por aí lançando CD, essa carrada de gente que está por aí, irmão, nessas comunidades, vocês me desculpem, nessas comunidades que não experimentaram um novo nascimento, eles estão apresentando simplesmente um louvor dos lábios, e não passa disso. A não ser que você ouse me provar o contrário pela palavra de Deus, eu vou retirar a minha palavra. Pelo contrário, eu não vou arredar o meu pé. Se você tem uma posição definida, olha para cá, todos vocês. Eu quero dizer para vocês uma coisa, eu também tenho. Tá? Se você tem uma posição definida, eu quero dizer que eu também tenho. Tenho estudado a Bíblia pela graça e pela misericórdia do Senhor nosso Deus. E tenho cuidado de agir segundo a palavra de Deus. Então nós vamos recapitular aqui com os irmãos o que foi estudado rapidamente. Prestem atenção. O que é música? Eu pergunto à igreja. Vocês podem nos dizer o que é a música? Alguém nos ajuda? Muito bem. É exatamente isso aí, nós precisamos aprender. É a arte, está bem na introdução aí, ó, na nossa introdução. É a arte de manifestar os sentimentos de nossa alma mediante o som. Pastor Elias escolheu muito bem isso, é só a nível de recapitulação. A música cristã, ela faz parte do sistema de adoração da igreja do Senhor Jesus. Não perca de vista isso. O departamento musical tem que ser visto como foi frisado pelo pastor Elias. Ele é tão santo como qualquer outro departamento. É lamentável aquela questão de que a visão da igreja hoje em relação a músicos é muito má, certo? Nós, de quando em vez, percebemos falar assim, mas cantores, instrumentistas não são crentes, irmãos. De mexe e vira a gente ouve alguém dizer, pelo fato de que alguns não cuidam, isso acaba por refletir em todos eles. Mas não podemos generalizar. Tem servos fiéis em todas as áreas da igreja, e graças a Deus por isso. Tem instrumentistas crentes, bom crentes, que são melhor crentes do que obreiros e do que pastores, certo? Nós não podemos generalizar. Isso tem que ficar claro, o pastor Elias falou sobre isso aqui. Dentro disso, irmãos, nós temos que ter discernimento espiritual e sermos prudentes, portanto, para analisarmos isso aqui. Observando com os irmãos o segundo ponto, a história da música, é importante nós lembrarmos que ela é tão antiga quanto a raça humana, a existência da raça humana. Nós observamos que os israelitas a tinham, segundo as análises históricas e bíblicas, as evidências bíblicas, tinham ela como meio para a expressão de sua gratidão e devoção a Deus. Eles manifestavam, portanto, sua devoção, sua gratidão a Deus através da música. A origem da música vocal, ela não é conhecida, não há registro que prove, portanto, esta origem. Analisamos e analisamos bem. Todavia, a origem da música instrumental foi por Jubal, como nós aprendemos aqui. Em relação aos levitas, nós compreendemos, meus queridos irmãos, que
Quando nós estamos falando sobre levita, nós devemos ter uma visão mais ampla, à luz da palavra do Senhor nosso Deus. Pelo fato de que, se nós analisarmos a palavra de Deus, todos aqueles que estão trabalhando na obra do Senhor, eles podem ser considerados como levitas, se nós queremos considerar aqueles que louvam a Deus. Isso é de suma importância entender. Esta expressão, esse termo, esta colocação de levitas no meio da obra do Senhor não é antiga, surgiu há pouco tempo e está se enraizando a cada dia mais. Praticamente já é uma tradição no meio do povo evangélico, sem sabermos a fundamentação. Por exemplo, se você não tivesse estudado isso aqui ontem, se o pastor Elias não tivesse discorrido isso conosco e perguntasse a alguém que canta aqui o que ele ia falar assim: eu sou levita. Por que você é levita? Não. É a mesma coisa que você me perguntasse: por que você é pastor? Para mim, eu falo: eu sou. Mas por quê? Por que o senhor é pastor? E eu não sabia te responder. Então existem inúmeros que só sabem que a palavra levita está na Bíblia, mas não sabem qual era a sua função. E o pastor Elias está com uma coisa que eu gostei, foi muito boa, quando ele disse que os levitas de hoje não põem a mão numa cadeira sequer. Os do Velho Testamento carregavam todo o tabernáculo. Chame um hoje para ajudar para você ver. Eu tenho que fazer isso, é papel de obreiros. Não é assim que fala? Isso é papel de obreiros. Eu estou cansado de pessoas falar: os obreiros ficam aí sentados de braço. Você é ou não é levita? É ou não é? Me respondam, irmãos. Somos? Então o que nós temos que fazer? Colocar a mão na obra. Instrumentista, cantor, quer ser levita? Coloque a mão na obra. Levita para ficar de braço cruzado e apresentar no culto, ninguém precisa. A igreja do Senhor Jesus não precisa. A origem da música, no ponto 1, na coordenação do universo, isso é de suma importância nós entendemos. Se constata, portanto, a origem divina da música. Olha aqui, irmãos, o Salmo 148, todo o Salmo 148, o Salmo 150, o versículo número 6, vai nos provar com clareza que a música, ela é de origem divina. A música é de origem divina. Isso fique claro a todos os irmãos. Porém, passando para o próximo ponto, nós observamos, portanto, a corrupção da música. Ninguém brinque, irmãos, ninguém brinque. O diabo regia a música celestial antes de ser expulso do céu. Pastor Elias colocou-nos aquela expressão aqui, que no dia em que ele foi criado, para ele, a Bíblia diz que aqueles instrumentos também foram preparados. Então observem aqui, ele regia, segundo os estudiosos, isto há uma harmonia entre praticamente todos os estudiosos, que ele era quem regia o departamento de louvor, de adoração lá no céu. Se nós analisarmos isto, nós veremos exatamente o que o pastor Elias disse. Sendo o diabo, portanto, conhecedor de tudo em relação à música, ele, portanto, tem corrompido gerações inteiras através da música, levando-os, portanto, a contrariarem ao Senhor. A música, portanto, foi corrompida pelo diabo. Nós precisamos, portanto, ter a visão, o propósito, o desejo de resgatar os valores em relação ao louvor, lembrando a todos vocês que na época da reforma foi resgatado o chamado louvor espiritual. O louvor espiritual não pode ser visto como algo que sai simplesmente dos nossos lábios, mas é algo proveniente de um coração limpo, transformado pelo poder transformador da palavra do Senhor nosso Deus. Compreendamos isso, meus queridos, e coloquemos isto em prática. Esse era o primeiro princípio que foi resgatado na reforma. Ele era caracterizado, o louvor espiritual, era caracterizado por 3 princípios. Era fidelidade à palavra. Um hino que não tivesse fidelidade à palavra, ele não passava pelo crivo dos reformadores. Não se aceitava um hino que não era segundo a palavra do Senhor nosso Deus, que é o que vemos demais em nossos dias. Hinos que não têm base bíblica. São até belas canções, algumas que não tem nada de errado quando você fala em questão de moral e outras coisas assim. Todavia não tem fidelidade à palavra. Não tem fidelidade à palavra. Observe, o segundo era simplicidade.
exatamente. O louvor tinha que ser simples, pelo fato de que recentemente eles saíram da igreja romana, e uma coisa que a reforma era contra e bastante contra, era a pompa da igreja romana. Simplesmente isso. Por isso o louvor tinha que ser simples. E em terceiro lugar, de fácil entendimento. Quem ouvisse um louvor deveria compreender o que quem estava louvando queria dizer. Pastor Rodrigo deu-nos um belo exemplo sobre isso. Ele disse aqui de alguém que canta dizendo que eu não preciso de estar na igreja para adorar ao Senhor. E aí nós ficamos pensando duas coisas. Será que o coração está sendo fiel e está simplesmente dizendo que está em contato com Deus em qualquer lugar? Ou está porventura tentando disseminar alguma coisa contra a palavra do Senhor e consequentemente contra a autoridade pastoral? Porque quem sofre, preste-me atenção, quem mais sofre nesta questão são os pastores. Exatamente os pastores. Por isso que muitos pastores chegaram ao entendimento: vamos cruzar o braço e deixar o povo fazer o que quiser fazer, e vamos cuidar da nossa vida. Olha, você chega na igreja de alguns pastores, por exemplo, eles não têm coragem de cantar alguns hinos que as pessoas cantam, mas esses hinos são cantados lá dentro. Mas eles não cantam, porque chegaram à conclusão: vou cuidar da minha vida e vou largar esse povo. Porque o sofrimento é muito grande quando você quer colocar as coisas de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Nunca se ouve tantos cantores, nunca se ouve tantos levitas, nunca se ouve tantos adoradores, certo? Porque a expressão adorador hoje, olha para cá, entenda aqui, a expressão adorador, vocês que estão em cima e quem está aqui embaixo, ela é colocada só para quem está no chamado ministério do louvor. Ela não é colocada para mim como pastor, e eu nunca deixei de ser adorador. Eu nunca deixei. Eu observo algumas pessoas com a ignorância tão grande pronunciar esta besteira: eu fui chamado para ser adorador, como se os demais não fossem. Irmão, isso é ignorância. Isso é muita ignorância. Sabe o que me faz ficar nervoso? É porque vocês não sabem o quanto o meu nervo sobe. São pessoas que não têm conhecimento bíblico e querem defender uma besteira dessa. Todos que estão aqui dentro foram chamados para ser adoradores. Pastores, obreiros, porque pregam, não estão excluídos de adorarem ao Senhor. Nós devemos corresponder com essa verdade. Por não entenderem isso, pensam que pastores são contra, perseguem. Não somos contra A e nem B, nós somos contra o desvio doutrinário na área do louvor. E a igreja tem que ter uma posição baseada na palavra do Senhor nosso Deus. Agradando ou não agradando a multidão, nós temos que ter uma posição baseada na palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Seja quem for que dizer o contrário, eu sempre digo aqui, seja teólogo, seja bacharel, seja PhD, seja THD, seja DAN e aí mais algumas coisas, seja quem for, se o conceito dele não estiver de acordo com a palavra, anátema, muito bem colocado, adianta o quê? Adianta o quê? Então, meus queridos irmãos, esta é uma hora oportuna para nós tratarmos do assunto. Veio uma boa hora, bendito seja, portanto, o nome do Senhor nosso Deus. Quero lembrar os irmãos, o louvor precisa ter fidelidade à palavra. Ele precisa ser simples, não precisa de pompa. E tem que ser de fácil entendimento. Quem canta, deve fazer com que quem está ouvindo compreenda, saiba o que ele está cantando, o que ele está apresentando através do louvor, assim como também quem está pregando. Isso é de suma importância. Devemos observar em relação a isto, que a nova forma de demonismo foi bem ensinada pelo pastor Elias, está infiltrado nas gravações. Nós precisamos tomar cuidado. E como precisamos tomar cuidado? E as pessoas às vezes não tomam. A música, quando está corrompida pelo diabo, ela serve em primeiro lugar para levar as pessoas à imoralidade. Observe o que diz a Bíblia no livro do Êxodo. Leia aí para mim, por favor, 32 e o versículo de número 25. Eu quero analisar esta colocação, essa expressão aqui com os irmãos, esse versículo.
E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Amém. Obrigado, irmão. Você prestou atenção nesse versículo aí? Moisés viu que o povo estava despido quando ele desceu do monte. Veja que a música, quando corrompida, e eles estavam ali ao som dos instrumentos, eles estavam ali cantando, inventaram um cântico. É tão interessante que eles não tinham cabeça e nem coração para criarem um cântico para adorar a Deus. Porém, nesta hora aqui, eles estavam cantando um cântico, e prevalecia a visão de que aquele Deus, o bezerro de ouro, era o Deus deles que havia tirado eles do Egito. Neste momento aqui, meus queridos irmãos, eles foram levados à imoralidade diante de Deus. Eles estavam despidos, diz a Bíblia Sagrada. Pastor Elias frisou ontem de um acontecimento numa certa cidade, que os cantores estão cantando e as mulheres tiram peças íntimas, beijam e lançam para os cantores. Os irmãos acham que isso é natural? Claro que não. Há um espírito maligno atrás desta questão. Claro que isso se deu no mundo e não entre a igreja do Senhor Jesus. Porém, nós estamos falando aqui de uma vez que o povo se despiu ao som de instrumentos. A Bíblia nos mostra isso. Nós precisamos observar, portanto, que a música corrompida pelo diabo pode levar as pessoas à rebelião. O caso de Absalão. As trombetas que era para convocar o povo para adorar a Deus, agora elas foram chamadas, elas estavam chamando para a rebelião. Em terceiro lugar, a música satânica leva as pessoas à feitiçaria. Leva as pessoas à feitiçaria. Eu gostaria só de dizer aos irmãos uma coisa aqui. O que há infiltrado em hinos hoje, que tenta levar crentes contra a autoridade pastoral, não está escrito. Isto não é nada mais do que rebelião nas músicas. Isto está também em mensagens. Todavia, meus queridos irmãos, nós não estamos falando de mensagem, hoje estamos falando de louvor. Então preste-me atenção. Isto está nos hinos. Eu disse ao pastor Rodrigo: pastor Rodrigo, aquela colocação do senhor foi de suma importância. Quando o senhor falou sobre isso, alguém pode compreender mal. Todavia, a nossa pergunta é: porventura esta pessoa que está fazendo este hino não está levantando contra a autoridade pastoral? Você me pergunta por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque os cantores, de quando em vez, eles são chamados a atenção pelo pastor para congregarem na igreja que ele é membro. Porque se deixar, eles não congregam. Você não o vê 30 dias, 60 dias, você já não sabe mais se ele está em comunhão. Se um pastor ligar distante para o pastor dele, falando: olha aqui, eu queria saber se o ciclano Bertano está em comunhão, já não dá para falar. 60 dias sem ver o fulano, como que você vai falar? O pastor chega, chama a atenção do indivíduo, você tem que congregar, aí ele pode lançar um hino aí: eu não preciso estar na igreja para adorar a Deus. Então cuidado com as letras. Nós precisamos saber o que estão disseminando. Eu conheço um cantor conhecidíssimo no Brasil, hinos bonitos, uma voz extraordinária. Conheço e conheço muito. É como diz o pastor lá na ponta de cima, nas paradas aí, que foi pregar em uma igreja que nós conhecemos muito. O pastor daquela igreja, naquela altura, muito amigo nosso, nos contou isso, que ele iria pregar lá. Bom, ele esteve em todo o estado de Goiás e passaria lá para um congresso. Na sexta-feira, ele cantaria no sábado e no domingo na igreja. Na sexta-feira, o pastor sentiu um inquietamento por dentro. Tem alguma coisa errada. Foi inquietando ele em relação àquele cantor. Ele resolveu ligar para o pastor daquele cantor. O cantor é de outro estado. Ligou para o pastor daquele cantor. Quando ligou para o pastor daquele cantor, conversando com ele, falou: olha, pastor, o fulano está marcado, ele vai cantar aqui amanhã e depois de amanhã, está no nosso estado, é bem aceito. O senhor não me entenda mal. A questão é: eu estou preocupado porque há dentro de mim um inquietamento. Isso não é natural. Está tudo bem com o fulano? O pastor falou: ele vai cantar quando? Amanhã e depois. Pelo amor de Deus, não aceite. Está excluído e não aceitou a exclusão.
Ele caiu e contou para o pastor em pecado de adultério. Ele está excluído, mas não aceita a disciplina. Está cantando por todos os lugares. Não aceita cantar. O pastor pegou o telefone e ligou para ele. Quando ligou para ele no celular dele, ele atendeu, né? Ô pastor, tudo bem? Amanhã eu vou estar aí com o senhor. Aí o pastor falou: ô irmão, é o seguinte, eu queria te dizer que eu acabei de ligar para o seu pastor. Quando falou, você desligou o telefone. Você acha que ele apareceu lá para cantar? Só se você foi no lugar dele. Lá ele não apareceu. Mas cantando em todos os lugares, sendo aplaudido pelas pessoas. E aí as pessoas dizem para nós assim: mas Deus tem compromisso com a sua palavra. E a questão da nossa ingenuidade. Quando é que nós vamos ter crescimento espiritual? Quando é que nós vamos valorizar os grupos que estão dentro da igreja, que passam debaixo do nosso cajado, que aceita a nossa admoestação, que aceita a disciplina da igreja, que aceita a correção pastoral, que aceita ser chamado a atenção? Ó, quantas vezes que nós chamamos irmão, isso não está bem, e ele baixa a cabeça e fala assim: senhor, pastor, está tudo bem, o senhor me perdoe, humildemente. Mas na hora dos nossos congressos, nós colocamos eles sentados, que estão conosco em todos os momentos, para trazer quem está no último na parada aí, quem está lá no último patamar. E sabe o que as igrejas fazem? Se o pastor não trouxer, o nosso congresso vai ser um fracasso, porque não tem alguém conhecido, ninguém vai aparecer. Houve uns pronunciamentos aqui que só me mostra, infelizmente, imaturidade de muitos. Há pouco tempo, numa festa que fomos fazer, o Zuzunzuz apareceu por aí, mas o fulano não tem nome, não vai dar ninguém no congresso. Será que o nosso congresso vai ser como os demais? Deus tapou a sua boca. Se você quer saber, se o último congresso, nunca houve um congresso nosso que houvesse tantas confissões de pecado em todo o ministério, é que você não sabe. Por isso, às vezes, você é contra a direção que o Espírito de Deus dá ao coração do pastor para convidar este ou aquele, mas não vai dar resultado, porque os seus olhos é grandão nas coisas da terra. Vocês estão me entendendo aí, irmãos? Amém? Então nós sabemos que nós temos uma liderança que o Espírito de Deus comunica, e nós devemos ficar quietos e pedir a Deus: Senhor, confirme o que o Senhor colocou no coração do anjo da igreja, pois é para a glória de seu nome que ele tomou essa posição. Bendito seja o Senhor. Eu me lembro de uma vez que alguém falou para mim aqui da igreja, bom crente até: não, pastor, a questão não é desprezar o povo, não, a questão é que o povo não vem, não dá resultado. Se não colocar nome, a igreja não cresce. Se não colocar pessoas de nome, a igreja não cresce, não vai para frente. O povo gosta disso, de novidade, coisa rotativa, hoje um, outra manhã. As igrejas aqui em Portugal é exatamente assim, é um pregador cada final de semana e um povo rotativo. Ninguém é membro da igreja, está aqui hoje, depois da manhã está lá, está ontem pregador. Não está onde está Cristo. Uma igreja, ela precisa ter, meus queridos irmãos, esta estabilidade. Por exemplo, eu preciso ter você aqui no congresso, mas eu devo ter você no dia que eu próprio estou ensinando. Embora você esteja familiarizado com os ensinos que eu ministro. Os irmãos estão entendendo isso? Amém. Seremos abençoados por Deus quando entendemos isso. Não tenha na sua cabeça crescimento de uma denominação, de um ministério, de uma igreja, quando ela está inchando pelo fato de que o pastor, vocês me desculpem, irmãos, eu acho que eu não devia falar isso, mas eu vou arriscar aqui com humildade, debaixo da graça e do sangue de Jesus. Quando o pastor não tem o cuidado de alimentá-la, porque dá trabalho. Dá trabalho. Olha, eu nunca fiz uma apostila, é a primeira experiência. Isso aqui foi uns 15 dias. Uns 15 dias. Então preste atenção, isso dá trabalho. O que outros fazem? Pega os profissionais, porque eu sei de quem escreve um livro para você por R$5.000 com 2 dias.
e sai com o seu nome. Você dá para ele o tema, ele passa isso para o papel em 2 dias. 2 dias, eu não estou brincando. Em 2 dias, e você paga para ele R$5.000 e o nome é o seu, como se você tivesse feito. O que é que muitos fazem então? Para não ter, portanto, essa questão do trabalho, de orientar uma igreja, de alimentar uma igreja, vão convidando outras pessoas que não estão importando com a condição espiritual do rebanho. Não estão importando. O que eles preocupam é com um movimento e nada mais. E aí o povo aglomera, junta, porque é simples, não tem discernimento espiritual, aí aumentam, e logo as pessoas olham e falam assim: aquela igreja lá, tadinha, está ficando para trás. Você já viu o número de crente? Eu conheci ela há tanto tempo. Está lá com 200 mesmo, tem outro aí com 400. Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu quero dar graças a Deus. Posso dizer isto humildemente. Entendo que o crescimento do Ministério Voz Eterna é genuíno. Já houve vezes de eu espremer as coisas aqui, que teve pessoas que falou: meu Deus, o pastor é louco em falar isso. Nós não perdemos um membro, para a glória de Jesus, porque os irmãos identificaram com a palavra de Deus. Os irmãos sabem qual é o nosso cuidado, o amor existente no coração do seu pastor para com a sua alma. Por isso você está aí. Por isso você está aí. Amém? Amém. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Então vejamos, meus queridos irmãos, vejamos, nós precisamos tomar cuidado em relação a isso. Nós vamos falar agora, irmã Silene, vamos entrar então na nossa apostila. A partir desse momento, vamos entrar na parte que ficou para nós. A apostasia na igreja. Irmão Aguinaldo, 1 Timóteo 4:1, por gentileza. Vamos ver o que a Bíblia está dizendo para nós através de Paulo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amém. Olha, há uma observação a fazer em relação a isso, porque nós começamos a falar agora sobre a apostasia na igreja. A apostasia na igreja. Observem o primeiro ponto nosso aqui. Nós estamos falando que devemos estar atentos ao aviso do Espírito Santo. Isto inclui a área musical também. A igreja tem que acordar para isso, porque a princípio as pessoas entendem que isso está falando somente em relação à pregação ou exposição da palavra de Deus, o que é um erro. Nós devemos atentar em relação à apostasia em todos os sentidos dentro da igreja. Nós temos que atentar para isso. Vejamos, portanto, meus queridos irmãos, que Paulo, descrevendo esta verdade, ele está falando para Timóteo, que pastoreava a igreja que estava em Éfeso. Isto já havia sido dito por Paulo, em outras palavras, em Atos, quando o apóstolo Paulo, ele é orientado pelo Espírito de Deus, que após a sua partida, entraria na igreja de Éfeso alguns lobos cruéis, que tentariam devorar o rebanho. Paulo chama a atenção dos líderes da igreja, convocando-os a terem discernimento espiritual e a terem uma firmeza doutrinária para resguardar o rebanho, para proteger o rebanho. Os obreiros do Senhor, eles têm este papel de proteger o rebanho. Por exemplo, um trabalho como este aqui, que nós estamos transparecendo para os irmãos qual é a postura do Ministério Voz Eterna, nós estamos tentando preservar a fé dos irmãos. Nós estamos tentando promover proteção na área do louvor para os irmãos. Quem não sabia, por exemplo, qual era a visão da liderança da igreja no aspecto do louvor, já sabem agora. Com a apostila na mão, com os ensinos pelo pastor Rodrigo, pelo pastor Elias e por mim nesta manhã, pela graça de Deus, já sabemos, portanto, qual é o pensamento da nossa liderança. Portanto, nós já somos conscientes. E esta tentativa, o nosso propósito é que você não esteja embaraçado, mas que você compreenda esta verdade. Compreendendo esta verdade, você esteja firme na palavra do Senhor nosso Deus. Não perca isso de vista. Agora, a observação a fazer na colocação do apóstolo Paulo é que aqui em Timóteo 4:1, Paulo é claro e está dizendo: nos últimos tempos e não dias. Nós temos que analisar isso. Em 2 Timóteo, Paulo fala dos últimos
dias uma coisa, tempos outra. Últimos tempos, Paulo já estava caracterizando, Paulo já estava definindo, melhor dito, os últimos tempos no momento que ele estava vivendo. Já naquela época que ele escreve para Éfeso, Paulo é consciente que havia absurdos doutrinários dentro da igreja do Senhor Jesus. Agora, naquela época, Paulo já estava combatendo isso. Analise, pare e pense nos dias atuais. Então nós vamos observar a apostasia na igreja. O que vem a ser apostasia? Nós vamos definir num sentido bem prático e de fácil compreensão para os irmãos. É o abandono da primeira fé, é a deserção da primeira fé. É quando alguém deserta-se da sua posição primária, recebeu a palavra sem mistura, genuína, simples, de fácil compreensão, mas infelizmente, meus queridos, não ficou satisfeito. E acabou, portanto, meus queridos irmãos, não atentando para o aviso do Espírito Santo, saindo da sua posição, abandonando a sua primeira fé. Quantas pessoas que dizem hoje que no passado eles eram servos espirituais? Quantas pessoas que inclusive estão em evidência, que são, meus queridos, levantados a cada dia, pessoas que nós admiramos e que dizem por aí: eu era cego em relação a isso, meus olhos abriram agora. Agora que eu entendi a verdade. Eu não entendi a verdade. Irmãos, se Jesus voltasse naquela época, eu não ia para o céu então. Se ele não entendeu a verdade que liberta, o que seria da alma dele? Mas hoje entendeu, mediante a coisas, me desculpe, mas abusivas, mediante coisas absurdas que têm entrado na igreja através do louvor, através de mensagens, e as pessoas estão sendo levadas a cada dia atrás dessas coisas. Tomemos, portanto, cuidado, porque o Espírito de Deus nos admoesta que nos últimos tempos, e nós já estamos nos últimos dias, são dias, infelizmente, de frieza espiritual e caracterizada pela apostasia. Eu não estou falando para os irmãos apostasia generalizada, que é aquela apostasia que já não existe mais salvação para o indivíduo. Biblicamente falando, já não existe mais salvação para ele. Estou falando da apostasia na área dos princípios da palavra de Deus. É o abandono, deixando isso como se não tivesse nada a ver, desprezando isso e abraçando aquilo. Portanto, nós temos que tomar cuidado. Existem pessoas que estão se apostatando, mas não caíram na apostasia generalizada, que é aquela que o coração se tornou duro e nunca mais se volta para Deus. A Bíblia fala em Hebreus que para esses já não existe mais sacrifício, mas a expectativa de um horrível juízo que vem por aí. Portanto, observe, meus queridos, não é essa apostasia, é o abandono da primeira fé. É o abandono da primeira fé. Cada dia nós vamos perdendo isso. Infelizmente, isso está acontecendo. Devemos atentar, irmãos, em segundo lugar, vamos ver ali, muitos dos hinos modernos, se fossem tocados em uma danceteria, o povo dançaria naturalmente. Veja que coisa complicada. O povo dançaria naturalmente, pois é similar, parecido à música mundana. Faça uma observação aqui. Faça uma observação. Pastor Rodrigo nos disse que nenhuma música é neutra. Não foi isso que ele disse? Paulo diz em 2 Coríntios, me parece, ainda ontem o pastor Rodrigo estava com esse versículo em mãos, que há muitas vozes, sons no mundo, nenhum deles são sem sentido, são sem significação. Todos eles têm um sentido. É exatamente por isso que o pastor Rodrigo falou. Isso é fácil de você ver. Uma criança pequena, ainda goza da inocência, não sabe o que é errado, o que é certo. Você coloca uma música, às vezes até uma música cristã, logo ele começa a dançar. É assim ou não é? Você já viu isso? Já. A gente vê nossos filhos fazer. Às vezes alguém chega na nossa casa, vê um filho fazer, pessoal, o pastor ensina o filho a dançar. Bem alto. E ele ficava na outra rua. Quando ela colocava o som lá, no começo da em 84, 83, 84, Luiz Carvalho, vários outros cantores, nós temos muito evidente,
estava alcançado através daquele tempo de hino. Eu acreditava que era um hino realmente espiritual. Mas Era sabe, começo de carreira. Luiz Carvalho era o cantor brasileiro lá pela cidade. E a Chico Cavalari explodiu naquela época, com aquele hino dela. E eles dançavam ao som daquele hino. Toca qualquer coisa, nós entregamos na mão de Deus. E eles conhecedores da palavra, que nós pregávamos constantemente ali. Sim. E além eles tinham vindo de um lado, me parece, que o rapaz era de um lado. Então, ele prosperou na vida, mas o diabo tragou a sua vida na sua juventude. Ele era vereador na sua terra lá no Mato Grosso. Ele chegou a ser candidato, foi eleito por várias vezes. é lamentável. Mas ele realmente dançava, ele e a namorada dele dançavam ao som do hino. Então vejam os irmãos, quando estamos falando sobre isso, nós estamos atentando ou procurando fazer com que os irmãos atentem para esta questão. A extravagância no louvor. Extravagância no louvor. Certo? Observem aqui, meus queridos, a música, ela tem o poder natural de embalar o corpo do ser humano. Certo? Embala o corpo do ser humano. Você pega uma criança, ela dorme ao som da música. Né? Depende da música que você coloca. Se você colocar um som estridente, todo bagunçado, claro que ele não vai dormir. Mas coloca bem suave para você ver. Quantos crentes que dormem ouvindo hinos da harpa lá no fundo? Então observem, vamos observar isso aqui. Por que eu coloquei essa observação? Porque, olha aqui, irmãos, por quê? Porque não é isso que está acontecendo nas igrejas hoje. Eu coloquei aqui essa observação, olha, que se fossem cantados em uma danceteria, o povo dançaria naturalmente, pois é parecido, é similar à música mundana. Isto é, eu coloquei se fosse tocado lá. Por exemplo, começa com alguns hinos de adoração. Vamos ser sinceros. Começa com alguns hinos de adoração bonitos, as pessoas levantam as mãos, fazem assim com a cabeça, sorri. Você olha para o rosto dele, está feliz, está alegre, né? Aí depois eles puxam um hino acelerado e o povo começa a dançar. É ou não é? Dançam naturalmente. Dançam naturalmente. Dentro da igreja do Senhor Jesus. Imagine se fosse lá fora. O povo não prestaria atenção na letra, mas prestaria atenção no ritmo. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Observe, portanto, hinos e corinhos modernos não contêm conteúdo bíblico e estão distantes da cruz. Falamos há minutos sobre a questão de que o hino deve ter conteúdo bíblico, fidelidade à palavra de Deus. Nossos hinos não podem estar distantes da cruz de Cristo. Não podem. Não podem. Há belas melodias, mas o que elas significam dentro da igreja? Há belos cânticos. Já disse aos irmãos, não compromissam em algumas coisas, mas que sentido tem dentro da igreja? Então o que nós observamos hoje são hinos, corinhos modernos, e na grande maioria não contém conteúdo bíblico. Estão distantes da cruz. Não são instrumento para evangelização. Não são instrumento para a conscientização do ser humano a respeito do plano da redenção. E isto fere inclusive o louvor, o novo cântico, que será entoado no céu. A Bíblia diz que a igreja, os redimidos, vão cantar pelo menos 2 cânticos do céu. A Bíblia fala, primeiro, cântico do Cordeiro, segundo, cântico de Moisés. Esses 2 nós cantaremos. O cântico de Moisés, o pastor Elias falou sobre ele ontem. Nós vamos cantar ele lá na eternidade. Esse hino está reservado para cantarmos um dia. O cântico do Cordeiro, em Apocalipse capítulo de número 5, ele gira em torno da redenção do homem. Ou seja, digno é o Cordeiro, porque foste morto e compraste para Deus, homem de todas as tribos, línguas, povos e nações. O que tem de complicado desse hino? Eu pergunto a vocês, o que tem de difícil nisso? Deixa eu começar a cantar isso aqui para vocês falar, pastor, pelo amor de Deus, cantar uma coisa dessa aqui na igreja, é o que vai ser cantado no céu. Não, irmão, esses cantores modernos hoje não cantam isso nem aqui nem no outro lugar.
Sabe por quê? Porque eles ainda não identificaram com a cruz de Jesus. Então observem aqui, irmãos, dêem a sua atenção. Olha aqui. Infelizmente, meus queridos, é essa a questão. Estão distantes da cruz. Por que Paulo, quando pregava, principalmente para a igreja de Corinto, Paulo enfatizou tanto a questão da cruz? Veja Paulo aos Efésios: Deus reconciliou o mundo através da cruz em Cristo. Veja Paulo escrevendo aos Gálatas: porque eu estou crucificado com Cristo na cruz. Veja Paulo escrevendo aos Romanos: para que o nosso corpo seja desfeito na cruz de Cristo, ou seja, o corpo do pecado. Veja Paulo escrevendo, meus queridos irmãos, a Gálatas 6:14: eu não tenho do que me gloriar a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo estava identificado com a cruz. Quem identificou com a cruz está próximo da cruz. Glória a Deus. Então nós vamos observar isso mais para frente. Está aí o grande problema na atualidade. Vamos ver isso mais para frente. Muitos dos instrumentistas e cantores da atualidade esqueceram que a igreja não é um clube e querem a todo custo introduzir tudo que parece ser louvor. Preste atenção nisso, que parece ser louvor dentro das igrejas, por lhes faltar discernimento e compromisso com a cruz de Cristo. Aceitam qualquer adaptação, qualquer estilo, qualquer melodia, arranjos para os hinos, mesmo que isto venha ferir os ouvidos do Senhor Deus. A igreja é um lugar santo, onde se existe reverência, santidade e louvor genuíno. Leia lá para nós, irmão Aguinaldo, por gentileza. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Muito bem. Quem está falando isto? Deus. Agora eu pergunto aos irmãos: cadê os músicos que param e pensam um pouquinho sobre isso? Cadê os cantores que param e pensam um pouquinho sobre isso? Nós não só observamos isso, irmão? Olha aqui, às vezes a letra é bonita, mas o barulho do som, pelo amor de Deus, não identifica com o que é sagrado. Não identifica. Houve uma época que a igreja, ela primava por ter dentro dela um piano, um teclado, um órgão. Não sei se vocês conheceram os antigão que tinham aqui. Foi. Então observe aqui, não era como nos nossos dias atuais. A igreja, as pessoas entravam para dentro da igreja, e eu vou fazer uma observação desde já, e vocês instrumentistas que estão aqui, vocês não ficam bravos não, que não adianta. Olha aqui, me entenda por favor. As pessoas dizem assim, a questão dos instrumentos eles dizem assim, a questão dos instrumentos é exatamente para enriquecer o louvor. E não é. Não, senhor. Isso é uma visão errada. O dia que você falar que é para enriquecer o louvor, o seu coração está pobre diante de Deus. O que louva a Deus não é instrumento. Nós louvamos a Deus mediante o som do instrumento. O louvor a Deus é palavras. Sabe o que é louvor? Você quer definir louvor? Eles definiram aqui como elogio, está correto. Mas é palavras com entendimento. Salmo 47 fala bem claro sobre isso. Louvor é palavras. Quando você reflete, você entende, e você, portanto, expressa essas palavras em louvor, em adoração ao Senhor seu Deus. Isso é louvor. Louvar a Deus é você expressar palavras. Agora observe, portanto, aqui, meus queridos irmãos, observe, portanto, que na época de Amós, as pessoas estavam exatamente nesta situação. Eles só tinham barulhos de instrumentos, porque o coração deles estavam distante de Deus. Claro que o som, no sentido de uma pessoa tocar aqui na terra e fazer um barulho, é claro que não feria o ouvido de Deus. Agora o que feria era barulho sem sentido. Você está me entendendo? Não tinha espírito, não tinha essência. Adoravam por adorar. Olha, não é o que nós vemos hoje? Não é o que nós percebemos na atualidade?
que as pessoas adoram ou cantam por cantar. Não cantam realmente, meus queridos, com desejo de adorar ao Senhor, de glorificar, de bendizer ao Senhor nosso Deus. Não é assim. Eu não estou generalizando. Estou dizendo aos irmãos, na grande maioria. Às vezes nós colocamos um hino dentro da igreja, você olha a sua letra, a letra é bonita, mas o som é um trem esquisito, irmãos. A gente tem que pedir, baixe pelo menos o playback, pelo amor de Deus, tem dó em relação ao playback, não dá conta de ouvir o barulho. Pelo amor de Deus, naquilo, você fica atordoado, você sai da igreja meio tonto. Infelizmente, músico não gosta de tocar baixo. Não gosta, não adianta porque não gosta. Aí quando você fala alguma coisa, eu vou deixar de tocar. Eu não toco mais, velho. Pronto. Se não pode ser do jeito que eu quero, ou do jeito que eu aprendi, então não toco, eu não toco. É o que nós ouvimos na atualidade. Eu não estou falando dos nossos aqui, porque graças a Deus são convertidos. Eu estou falando do geral. É o que se observa. Por isso acaba prevalecendo o que eles querem colocar dentro da igreja. E eu faço a observação ao que acabamos de falar com os irmãos. Muitos dos instrumentistas e cantores da atualidade esqueceram que a igreja não é um clube. Não é. Quando um instrumentista, um cantor, ele vem para dentro da igreja, ele tem que perceber que a igreja é antes dele. Não é depois dele. Não é. E a pessoa pensa que a igreja gira em torno dele. Se não prevalecer os seus gostos, aquilo que ele gostava, para ele não dá. A igreja nasceu antes dele. Ela não depende exclusivamente dele, ela depende exclusivamente só de um, de Jesus Cristo. Glória a Deus! Então nós precisamos atentar para essas verdades. Nós precisamos analisar isso. E precisamos fazer as correções que nós temos que fazer em nome do Senhor Jesus. Por nos faltar discernimento e compromisso com a cruz de Cristo, aceitam, portanto, qualquer coisa. Nós precisamos tomar cuidado em relação a isso. Bom, a igreja é um lugar santo, onde se exige, isto é exigido da parte de Deus. Isto é preciso. Reverência, santidade e louvor genuíno, que é o chamado louvor espiritual. Isto exige dentro da igreja. Isto exige dentro da igreja. Observem, portanto, meus queridos, eu coloquei aqui uma observação só na minha apostila que eu quero fazer. O grande problema em relação a isso está, ou ele existe, exatamente por causa dos cristãos nominais, que hoje é um número assustador no meio da igreja. Tem nome de crente, mas não é um autêntico cristão. Tem nome, é um cristão nominal. Qualquer pessoa que lhe perguntar, vai dizer que é crente. Nada hoje, irmãos, está tão emocionante como falar que é evangélico, como falar que é crente. Aqui na Europa, às vezes você é perseguido, mas chegou no Brasil, você falou que é crente, você é aceito em qualquer lugar. Aquela visão que eles tinham contrária aos crentes já não é essa mais, são bem aceitos em qualquer lugar. E nada hoje está sendo tão bom quanto dizer que é cristão, mas são cristãos de nome. Eu quero enfatizar isto aqui, ó, e estão no nosso meio. Infelizmente, observem, nós não nos esperamos produzir frutos dignos de arrependimento. Não nos esperamos. Alguém vem para o nosso meio, tem nome lá no mundo, é o que mais vemos. Tem nome lá no mundo, tem fama, tem talento, porque já vem de lá com talento. Tem talento e chegam para o nosso meio. Nós devíamos primeiro analisar se ele tem fruto digno de arrependimento. Arrependimento de quê? De suas más obras. Arrependimento de quê? De seus pecados. Arrependimento de quê? De tudo que ele fazia que era contrário à vontade de Deus. Aí nós chegamos e falamos, irmãos, se nós ficar com essa dureza, ninguém fica dentro da igreja. Olha que bênção, Deus mandar o ciclano, Bertano para cá. Irmãos, antes dele fazer sucesso no nosso meio, ele tem que ser salvo em Cristo Jesus. Ele precisa nascer de novo. É um assunto para frente, mas é propício agora. Só que nós não olhamos para a salvação do indivíduo, nós olhamos para o que ele pode promover no meio da igreja. Sabe o que a gente fala? Um homem desse no nosso meio, hein? Você já pensou uma mulher dessa no nosso meio? Com tanta gente que ela conhece e admirada, que ele conhece e admirado. Com esse homem, isso é uma arma poderosa. E Deus não pode fazer de você uma arma poderosa? E Deus
pode fazer de nós uma arma poderosa? Glória a Deus! Será que Deus é limitado, irmãos? Levantou alguns e não pode levantar mais? Faço valer aqui o exemplo de Billy Graham, que orou em cima do lugar, com os joelhos, no mesmo lugar que John Wesley orava. E a sua oração foi simples quando a professora lá chegou, porque ele havia ficado para trás, em uma visita à casa de John Wesley. Quando voltou, achou o menino Billy Graham com os joelhos dobrados, em cima do lugar, no mesmo lugar com os joelhinhos lá, uma criança. Ele orava falando assim: Deus, faça de novo. Deus, faça de novo. Porque ele conhecia a história de John Wesley. E ele estava dizendo: Deus, me levanta também como o Senhor levantou John Wesley. Me usa também como o Senhor usou John Wesley. A palavra é essa: faça de novo. Resultado, conhecido como, para a glória de Deus, claro, né? É reconhecido como o maior evangelista do século XX, e já está no século XXI também ganhando alma, que ninguém ganhava igual aquele homem. Para Jesus, para a glória do Senhor nosso Deus. Deus não está limitado. Então essas pessoas vêm para o nosso meio, nós não esperamos eles produzirem frutos dignos de arrependimento, nem sempre a culpa está neles, porque nós queremos que eles ofereçam alguma coisa para nós, como se nós estivéssemos em deficiência, como se nós não tivéssemos, como se o louvor apresentado por quem está aqui dentro está mal, como se eles não tivessem boa voz, a voz deles não presta. Chega um outro, colocamos ele aí. Chegamos para o departamento de louvor da igreja, olha para cá, sua atenção, e em outras palavras, com as nossas ações, é o que nós estamos falando. Vocês vão ficar quietos agora no banco e vão aprender o que é cantar, viu? Chegou alguém que sabe. Vocês vão tirar o chapéu agora. Até agora, os irmãos estiveram aí louvando a Deus. Louvaram a Deus. Eu me lembro do grupo aqui, irmãos, equipe louvor, oro por ela para que Deus sustente. Sabe por quê? Ela nasceu quando nós tínhamos um violão e não tínhamos um sequer microfone. Eu pregava na garganta e eles cantavam na garganta aí, ó. A equipe louvor nasceu nessa época, mas estava lá em todos os cultos cooperando comigo para que a obra de Deus fosse feita. Aí chega mais tarde, novos departamentos surgem, pessoas com vozes bonitas aparecem, a gente vai esquecer? Não, irmãos, a gente tem que deixar de ser ignorante. Vamos atentar para isso. O que é a convocatória do pastor Hélio Telete? Para nós orar para Deus levantar entre nós. Deus não pode salvar, queremos que salve, mas que sejam salvos de verdade. Que sejam salvos de verdade. Não queira valer, olha aqui, irmãos. Eu aprendi uma coisa uma vez. Não queira se valer de uma tigela de ouro do vizinho quando você tem a sua de barro. Ela pode ser de barro, mas é sua. A do vizinho será por tempo limitado. Use ela lá, mas traga de volta. A de barro é sua, só você não quebrar ela. Você tem ela sempre, 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 sempre. Quem está aqui cantando nas terças, na quinta, no sábado, no domingo? São os nossos cantores. Nunca ouviremos outros, pastor? Claro que ouviremos. Entenda-me, irmãos, não sejamos ignorantes a esse ponto, mas não vamos desvalorizar quem sabemos que é convertido para valorizar quem não deu prova de conversão. Observe, importante, esse é o primeiro ponto a observarmos. Então, os grandes problemas estão conosco. Sabe por quê? Por confiança, eu vou valer aqui aos nossos dois cantores que hoje tem CD gravado dentro da igreja, irmã Jussara e irmão Misael. Isael, sempre eu falo Misael, irmão Isael. Nossos dois cantores que gravaram, que estão aqui dentro. Por exemplo, eu acredito que da irmã Jussara, todos os irmãos até tem um CD dela, mas do irmão Isael eu acho que não tem. E tem muita gente que não vai estar nem interessado por ter, mas sabe que o irmão Isael é convertido. Sabe que o irmão Israel participa de ceia todos os meses. Sabe que está debaixo do cajado do pastor. Sabe que ele não é rebelde, que ele não é indisciplinado. Sabe que ele não é murmurador, sabe que ele não canta por dinheiro. Sabe disso. Mas converte um lá fora, ou fala que converte, né? Fala que converte e vem para o nosso meio. Eu posso chegar aqui à frente e falar: irmãos, é cedo, vamos ver. Irmão, ninguém segura. Onde é que está vendendo o CD desse? Está no centro de Lisboa, nossa Deus. Quem está indo lá amanhã? Traga o meu.
deficiências gravíssimas. Você não sabe o que ele é dentro de casa com a família dele. Você não sabe de que fonte ele bebe. Você não sabe se ele vai a uma escola dominical. Você não sabe se ele ora. Você já viu o irmão Israel na oração aqui atrás? Você já viu que ele tem um dia escalado para orar, tá dia sempre está aí orando? Já viu isso? Você está me entendendo, irmãos? Amém. Está aí o erro. Está aqui o problema. Está aqui a falha. O problema não está só com eles, mas conosco, porque somos ingênuos. E como somos? Não é? Vamos longe não. Vou deixar uma coisa para frente. Portanto, nós não esperamos que produzam frutos dignos de arrependimento. Esse é o primeiro problema, certo? Eles não estão identificados com a cruz. Vêm para a igreja e trazem toda a sua bagagem. Toda a sua bagagem que eles tinham, que possuíam lá fora, eles vêm trazendo tudo isso aqui para dentro. Não sofreram mudança na sua vida, não nasceram de novo. Daí o problema. Não deixaram, portanto, ou seja, estão mortos, mas tem nome de que vive. Apocalipse 3 e o versículo 1. E pode ler aí, irmão. Melhor dia de estar esquecendo de mim, por favor. Olha Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 1. Vejamos o que diz a Bíblia. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. É esta a questão. Está aqui o problema. Tem nome de que vive, mas está morto. Aos olhos de Deus, Deus sabe que está morto. Para nós está vivo, porque o nome está brilhando por aí, o nome está aparecendo, mas aos olhos de Deus está morto. Vamos falar agora sobre a música na Bíblia. No Antigo Testamento, primeiro, o livro de Êxodo registra a primeira referência ao louvor em cântico de ação de graças, depois que os israelitas receberam o livramento prometido. Êxodo 14, 13 ao 14. Em Êxodo 14, 13 ao 14, Deus faz promessa do livramento para Israel, que estava diante do mar vermelho, temendo, portanto, a morte. Estavam com medo de Faraó. Deus, portanto, usa Moisés e fala para eles que vai lhes dar um grande livramento, que eles deveriam se aquietar, e naquele dia saberiam que Deus é Deus, como que sobre o céu, ou Deus sobre o céu e sobre a terra. Então Moisés e os israelitas louvaram ao Senhor. Êxodo 15, versículo de número 1. Quando é que eles louvaram? Após o livramento que o Senhor Deus lhes deu, tornando, portanto, a primeira referência ao registro, o primeiro registro de louvor no Velho Testamento. É Moisés. Nós observamos aí. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15 e 16, vemos uma experiência maravilhosa através da adoração. Você sabe ao que se refere. Pastor Elias falou sobre isso, quando Eliseu foi chamado, ou procuraram ele, para que ele profetizasse, pelo fato de que o povo estava com medo dos reis lhes matarem, e diante da falta de água que havia. Eliseu olhou para aquele rei e falou: olha, eu não tenho compromisso nenhum com você, mas eu vou respeitar Jeosafá que está contigo. Jeosafá é homem de Deus. Tem aí um tangedor, traga um tangedor para mim. E a Bíblia diz que veio um tangedor, um tocador. No momento que ele tocou, que ele começou a tanger o seu instrumento, a Bíblia diz que a mão de Deus, ou o Espírito de Deus, veio sobre Eliseu, e Eliseu profetizou dizendo: abre covas, pode abrir covas, porque as águas virão pelo caminho. E mais, não vai ser só isso não. O Senhor vosso Deus vai entregar os vossos inimigos nas vossas mãos. E vocês vão fazer uma obra completa, passe tudo ao fio da espada. Depois vocês vão fazer o seguinte: até os campos deles, vocês vão colocar pedra para eles não plantar. Diz a Bíblia Sagrada. E no outro dia a Bíblia diz que assim aconteceu. Então observem, mediante o que? O som do instrumento. Claro, é de suma importância nós entendermos que isso aí depende de quem toca.
Isso aí dependeu de quem estava tocando. Não depende simplesmente de pegar o instrumento e dedilhar e tocar, se o coração estiver distante de Deus. Esse tangedor aí era um homem espiritual. Deus aceitou, portanto, aquele momento sublime, mediante o toque daquele instrumento, e inspirou Eliseu para profetizar. A música também promovia libertação espiritual. Irmãos, vamos fazer uma parada aqui. A música também promovia libertação espiritual. Isso é muito claro em 1 Samuel capítulo 16 e o versículo de número 16, quando a Bíblia diz que foram chamar a Davi pelo fato de que Saul estava perturbado por um espírito maligno. Quantas pessoas que às vezes pegam um instrumento, colocam ele no peito e começam a dedilhar ou a mexer nele e começam a falar: irmãos, o louvor é uma maravilha, que coisa poderosa, ele promove libertação. Eu volto a dizer, dependerá de quem estiver tocando e cantando. Aleluia, glória a Deus. Não pensemos nós que um coração divorciado do coração de Deus, ou divergente do coração de Deus, vai fazer com que o céu se abra e o Senhor liberte a vida de alguém. Olha aqui, uma observação que eu faço: quantas pessoas que entram dentro da igreja amargurados, os louvores acontecem e eles saem amargurados? Irmãos, vocês estão prestando atenção? Amém. Isto é ou não é verdade? Tem pessoas que entram no nosso meio com a cara tão ruim que quando você olha para ele, você tem medo de pregar. Talvez ele não está contra você, é um problema que ele está enfrentando. Porém, você olha para a fisionomia dele, você não recebe inspiração, sabe? Você pensa que ele está ali para te opor. Você tem que ter equilíbrio espiritual, orar a Deus, pedir a Deus graça para pregar. Mas a preocupação é, o momento do louvor já passou. Inclusive, na hora do louvor, geralmente levanta as mãos. Chegou a palavra e o coração continuou ruim do mesmo jeito. Então o louvor não promoveu nada na vida daquele homem ou daquela mulher. Ou o problema está no louvor, ou está nele que cantou só dos lábios. Porque quando o louvor é espiritual de verdade, você se alegra. Nós alegramos. Irmão Hélio fez uma observação aqui para mim ontem. Falou: pastor, o senhor observou hoje os louvores, os dois foram gravar? Foi. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas na hora daqueles da harpa aqui, irmão, eu senti a presença de Deus tão forte ali naquele banco. Os irmãos estavam cantando com tanta naturalidade, parece que o ambiente celestial desceu sobre nós assim, ó, e fechou o arraial ou a igreja, envolveu-nos em adoração. Coisa extraordinária, maravilhosa. Então observe, o louvor faz isso. Saul, ele estava atormentado por um espírito maligno, e chegaram para Saul. Interessante, eles já tinham esse conhecimento. Chegaram para Saul e falaram assim: Saul, você quer ter alívio? Sim. Então procure um homem que toque, e toque bem. Quando você ficar assim esquisito, igual você fica, ele vai tocar e você vai sentir alívio, você vai sentir melhor. Pode chamar. Saul falou: quem que eu vou chamar? Tem um filho de Jessé, o belemita. Eu tenho observado ele. Ele tem um gentil, ele tem assim, o aspecto dele é gentil. Você está aqui, ó, olha aqui, ó. Olha a característica de quem adora a Deus. Aspecto gentil. Arrogante? Não. Brincando? Não. Aspecto gentil. Homem de guerra. Mas onde que tinha guerrear? As batalhas dele eram espiritual. Homem de guerra. A guerra que ele tinha travado não era com os irmãos dele, não era com o pai dele, não era com homem e com mulher. A guerra que ele tinha travado uma vez foi com o urso, a outra foi com o leão, para livrar as suas ovelhas. Veja bem. E no mais nós entendemos que a guerra dele, as batalhas dele eram espiritual. Homem de guerra. Mas não tinha ainda batalha, ele aparece depois. Ele é de gentil aspecto. Alguém olhava para ele assim, para Davi, irmãos,
e como que via a presença de Deus através do rosto de Davi. Aquele semblante alegre, cheio de vida, alguém que possui vida e vida espiritual. Ele estava na mira daqueles homens, é ele. E a Bíblia diz que foram chamar a Davi. Quando o espírito mau, Davi veio, e a Bíblia diz que quando o espírito mau se apossava de Saul, Davi começava a tocar, a dedilhar e provavelmente a cantar alguns dos seus salmos, pois ele é autor de 73. Quando ele dedilhava e cantava os seus salmos, a Bíblia diz que o espírito mau que estava em Saul, ele se afastava. Porque diz a Bíblia que o Espírito de Deus estava sobre Davi. Quando é, então eu faço uma observação, quando é que o louvor promove libertação espiritual? Quando o Espírito de Deus está sobre a vida de quem está louvando. Daqui o cerne da questão. Daqui para onde a nossa atenção deve voltar. Se a igreja for envolvida pela adoração, em quebrantamento, em contrição, em entrega a Deus, pode estar com um coração triste, irmãos, vai sair daqui alegre, vai sair daqui renovado. Se o louvor a Deus for espiritual, se quem estiver cantando não estiver simplesmente apresentando performance musical, mas louvor, adoração, não beleza de voz, timbre, não capacidade, talentos, mas pelo fato de que o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Então vamos continuar. Aprendamos uma prova mais clara sobre isso. Vamos continuar. Os levitas músicos eram dedicados. Há uma coisa muito importante para falarmos aqui. Eu não sei se todos aqueles que cantam estão aqui, porque fazer, vocês me desculpem, mas fazer seminário de louvor para os que não cantam estar aqui dentro é errado. Eles têm que estar aqui, eles têm que ser os primeiros a ouvir. Os primeiros. Os cabeça, todos eles têm que estar aqui. Então preste atenção. Os levitas músicos, eles eram dedicados. Vamos analisar isso? Eles eram dedicados. Será que existe dedicação nos nossos dias? Tudo quanto formos fazer para Deus, nós devemos ser dedicados. O pastor Elias falou uma coisa que ontem, que alguém cante e diga, que alguém canta e diz o seguinte: não, eu não ensaiei, mas é para Deus. Uma coisa, por exemplo, é você chegar à igreja sem ter tido a oportunidade de ensaiar. Está me entendendo? Nem sequer pensava que cantaria, te deram a oportunidade. E você sincero, irmão, se eu cometer uma falha, vocês me perdoem. Eu não ensaiei. Certo? Eu não ensaiei. Bom, outra coisa é você não querer ser dedicado.